Fala rapaziada, eu me chamo Erickson, para quem não conhece, né? E está se iniciando mais um episódio do podcast Bola Mais Cast aí. Dessa vez é com o meu convidado aqui, treinador Rômulo Senna. Professor, eu vou chamar de professor que é da minha Pode época. ser, pode É da ser, minha pode época. Ô ser. professor, Educação Física ali, seja bem-vindo aí ao meu podcast. Demorou, mas finalmente saiu, né? É isso aí, Sinta-se à Erickson. vontade. Queria agradecer primeiro a Deus, né? Novamente a Deus. E agradecer a você pelo convite. É muito importante a gente estar dentro desses meios de comunicação alternativo, aonde divulgam o nosso trabalho. Queria agradecer também a você, Erickson, por causa que você foi o primeiro cara que acreditou no meu trabalho lá como treinador. Isso já faz alguns anos já, lá quando eu estava no Inter Ipiranga, né? Você que divulgou que eu fui pro Inter Ipiranga. E, meu, muito feliz de estar aqui, cara. Eu já estava te devendo essa visita há mais de um ano. Mais de um ano eu tinha vindo esse convite. E hoje a gente está aqui para bater super papo aí, falar com a galera que está em casa também. Também é. Ô, e a agenda do homem é lotada, cara. Rapaz, eu quase não consigo falar com a assessoria dele aí, porque é lotado disso demais. Muitos jogos também pra fazer aí, mas deu certo. Deu certo aí, finalmente saiu. Cara, sinta-se à vontade, você tá em casa. Mas de cara já, como é que surgiu a paixão pelo futebol? Cara, a paixão pelo futebol é desde criança, né, cara? Eu acho que todo mundo teve um sonho um dia, né? De ser jogador de futebol. Todo mundo teve um sonho um dia de entrar num estádio lotado. E é importante dizer, né, que isso é um sonho de toda criança. E como toda criança, a gente tentou ser jogador. Eu me machuquei na adolescência, mas continuei jogando bola. Aí fui estudar, né? Fui estudar, estudei pra caramba. Eu sempre quis ser professor de educação física, sempre era um sonho meu muito antigo. E depois que eu estudei, fiz as faculdades que eu fiz, já tava trabalhando e tal. Eu pensei assim, putz, meu, agora eu vou fazer o que eu quero. E fui fazer educação física e fui trabalhar com esporte, né? Legal, cara. E como que surgiu a paixão por virar técnico, treinador ali de futebol? Então, Você também meu, você acessa a profissão de treinador, certo? Isso, hoje eu trabalho como treinador. Eu quero mandar um abraço para toda a torcida do Caieiras, tá? Toda a torcida do Salto também, que a gente faz os jogos do Caieiras e do Salto. Mandar um abraço pro Luiz lá da Soccer Blue, né? Que a gente trouxe até uma camisa para você de presente. Aqui, ó. Né? A gente trouxe até uma camisa para você de presente. Tá? A Soccer Blue, que é uma das principais empresas como que eu posso dizer? De desenvolvimento de atletas hoje em São Paulo, né? A gente trabalha desenvolvendo atletas. Então, Se você quiser também passar o endereço certinho, fica à vontade. eu passo sim. A gente vai ter até uma avaliação, né? Vai ter algumas avaliações. Depois eu mando para você, Pronto, daí você divulga pra gente também, pronto. né? Sabendo que você é um dos principais canais hoje de São Paulo de divulgação, é um dos principais canais hoje de reconhecimento, né? Eu tô muito feliz de estar aqui, cara, porque lá atrás você foi o primeiro cara que me pediu um autógrafo, mano. De verdade, viu? E estão falando que de 3, 4 anos pra mais ainda, Pra viu? mais ainda, e ainda foi na camisa do Bahia. Bahia, cara. Tem ela até hoje, viu? Tá apertada, tá, mas dá pra Ele, usar. ele me pediu um autógrafo na camisa do Bahia, eu fiquei meio assim ainda naquele dia, eu falei, não, mas eu vou assinar e tal. Fiquei muito feliz com isso, cara. Eu tô muito feliz de estar aqui, Erickson, muito feliz mesmo. E a profissão de treinador caiu como uma luva pra mim, né, meu? Porque eu sempre gostei de futebol. E ser treinador, cara, na verdade, é o poder desenvolver as crianças, né? A gente tem que pensar que 90% das pessoas que tentam ser profissional não vai ser. Então a gente tem que trabalhar muito nesse lado social, tem que trabalhar Verdade. muito a cabeça das crianças, né? A evolução das crianças, porque se não der para ser jogador, vai ser um médico, vai ser um engenheiro, vai ser um advogado, vai ser um professor, entendeu? E fazer com que as crianças se tornem cidadãos de bem. Essa é a nossa filosofia de trabalho. Que legal. Você também atuou um pouco também na comissão técnica do FAC, se não me engano, na Copa Paulista, não foi? Eu tô errado? Tá errado. Do Tá FAC? FAC? Não, não é FAC, do lado do Nordeste, pô. Ah, tá. Não, eu trabalhei no FAC, mas eu trabalhei na Copa São Paulo. Copa São Paulo, é isso Copa mesmo. São Paulo. Você ali viu vários jogos, vários molecadas novas ali no meio ali. O Isso. que você achou da molecada? Tem muita molecada boa também no meio do futebol, né, cara? Tem sim. E outra, eu vou falar pra você, meu, que o Nordeste, você como nordestino, você Sim. vai saber mais do que eu. Nordeste Ou é um não. celeiro. Não, isso é Um verdade. celeiro de jogador. Isso é verdade. Tem muito jogador bom no Nordeste. Em São Paulo tem também, mas no Nordeste tem muito jogador bom. Eu fiz a Copa São Paulo, a primeira Copa São Paulo que eu fiz pelo Gi Paraná de Rondônia, com um Isso. convite do Caê, do Barcelona, que falou pra eu ir lá, tal. Aí fiz a Copa São Paulo, tudo, um grupo muito difícil, né? A gente alojou em Marília.
E a minha segunda Copa São Paulo eu fiz pelo FAC, que é o Ferroviário. Isso, Quero isso mandar mesmo. um abraço para eles que foram campeões hoje, né, do Sub-20, né, muitos meninos lá. Quem me convidou foi o Rafael, que hoje é técnico do Sub-14 e Sub-15 do Ceará. Mandar um abraço pro Rafa, gente fantástica, gente maravilhosa. E ele me convidou para estar participando, né, na comissão dele na Copa São Paulo. E eu fui. Eu fui. Muito, muito, muito legal, cara, muito legal. Copa São Paulo é um campeonato totalmente diferente. É muito diferente. É, né? É, Eu assisti alguns jogos, não dessa agora que teve, mas do ano passado eu acompanhei alguns jogos também. Fui assistir alguns jogos e, cara, tem muita molecada boa, mesmo, de verdade, mano. tem Muita tem molecada muita aqui. molecada boa. É, eu acho que os times brasileiros são celeiros do futebol, mano, que dá pra desenvolver jogadores profissionais, que dá pra chegar na Europa, uma ação da vida. Cara, e isso é muito bom, muito importante. E já vou logo pra outra pergunta. Como é que é a missão de ser treinador no Brasil hoje, cara? Eu vejo que é uma profissão meio difícil e também muitos não sabem como é que funciona o Isso. curso preparativo para ser técnico no Brasil. Isso. É importante você falar, Erickson, por causa que assim, hoje a CBF ela regulamentou essa profissão de treinador no Brasil, tá? Então não é assim, o tiozinho quer ser técnico, hoje não existe mais, existe, tá? Dependendo do campeonato, mas alguns campeonatos não tem mais isso. Por exemplo, o Campeonato Paulista você tem que ter as licenças, né? E hoje em dia a CBF ela oferece 4 licenças, tá? Pagas, caras, bem caras, tá? Não são licenças baratas. E não é aquilo que, eu vou fazer o curso, vou chegar e vou fazer o curso. Não, você tem que ser escolhido também. Não basta você só fazer a inscrição e achar que vai ser treinador. Não é Não, bem assim. não é bem assim. Por exemplo, a licença de São Paulo, acredito eu hoje que quando tem licença em São Paulo, que tem licenças no Brasil inteiro, é 5 para 1, é 5 pessoas para cada vaga. Caramba. É bem concorrido. E a licença, é assim, se você não tiver a licença para trabalhar, que nem se você fosse médico, nem fosse engenheiro, se você não tiver a licença, você não consegue trabalhar no Campeonato Paulista. No Campeonato Paulista, todas as categorias é obrigado a ter licença. Exemplo, a gente tem a licença C. A licença C vai até o Sub-14, né? Então, a primeira licença. Daí você tem a B. A B, ela é Sub-17, desculpa, Sub-15 e Sub-17. E nós temos a licença A, que é a Sub-20 e profissional. E tem a licença Pro também, que a Pro é outro patamar, é um pessoal que tem mais o poder aquisitivo, né? Sim. Tanto que a Pro custa 24 mil. Caramba. É caro. É caro. Eu tenho só até A, só não tenho a Pro não, a Pro não Por, dá. por enquanto. Pro não dá, não, é muito caro. Muito caro. Mas quem sabe um dia? Que Deus prepara. Nada é impossível para Deus. Nada é impossível. Meu, se falasse pra mim hoje, vamos lá, 3, 4 anos atrás, que a gente tivesse trocando essa ideia, a gente tivesse amizade ainda que a gente pegou. Sim. Meu, é difícil de acreditar, cara. Tô muito feliz de estar aqui, cara. Tô muito feliz. A honra é minha, cara. Porra. E deu trabalho mesmo. Voltando pra carreira de treinador, hoje você está atuando em que time hoje? Ó, hoje eu faço parte do grupo Soccer Blue, né? O Soccer Blue é uma das principais empresas, como eu falei, de formação de atletas, né? A gente fica situado, a gente trabalha em 3 campos, né? Na Grande São Paulo, nós temos o campo do Rebouças, que a gente trabalha lá com o Baiano, um forte abraço pro Baiano, que é um dos treinadores lá no Sub-14. Também um forte abraço pro Júlio, que tá com o Sub-13, pra Simone, que tá em todas as categorias, Simone especialista em categorias menores, né? Tudo isso coordenado com o Luiz, né? Então a gente treina no Rebouças, treina no Delta e treina no Fluminense. Hoje esses são nossos principais 3 campos que nós treinamos. Eu treino no Fluminense hoje, com as categorias Sub-15 e Sub-17. Da Soccer Blue, mas a Soccer Blue, ela é uma empresa que ela como que eu posso explicar? Ela tem a camisa de alguns clubes. Por exemplo, o Campeonato Paulista eu fiz com o Caieiras. Interessante. Você também faz parte de um time de várzea, certo? Certo, eu faço parte de um time de inclusive, várzea. tenho aqui ganhei um presente aqui, né? Vai servir muito aqui. Não vou usar muito porque vou guardar de recordação, de lembrança. Meu primeiro presente de um convidado, não que os outros jamais, pessoal, não fique com ciúmes, tá? Mas muito obrigado pelo presente aqui, ó, Portelas aí. Espero um dia estar mostrando os bastidores do Portela no... Claro. Tá convidado. O dia que quiser ir pra Itapevi ver os bastidores do Portela, tá convidado. Eu vou sim, vai eu e o Wesley, que não chegou ainda, mas o Wesley, ô meu filho, você tá atrasado, viu, Wesley? Mas tá bom, vou falar com o RH depois aqui. Fala um pouco sobre o time do Portela aí pra nós. O Portela foi uma grata surpresa na minha vida, cara. O Portela as pessoas, é um dos times mais conhecidos, né? O Portela é um dos times mais conhecidos fora de Itapevi. Porque o Portela, ele ganhou 4 municipais, né? 4 campeonatos municipais. O campeonato municipal de Itapevi é muito difícil. Caramba. Muito difícil, né? Tem 5 Copa dos Campeões, também um campeonato muito difícil.
E é o único time da cidade de Itapevi, né? Itapevi fica localizado na Grande São Paulo. Vamos explicar por causa que É, tem gente do Brasil inteiro assistindo a gente? sim, sim. Itapevi é uma cidade que fica a 30 quilômetros da Grande São Paulo. E o Portela, antigamente, tinha grandes campeonatos de várzea. Entendeu? Tinha a Copa Brahma, tinha a Copa Kaiser. E o Lembro. Portela, ele ganhou a Copa Brahma 2 vezes. E uma delas foi invicto, né? Levou mais de 10 mil pessoas no Morumbi. Caramba. É, levou mais de 10 mil pessoas no Morumbi. Fora de Itapevi, o Portela é o único time que tem título reconhecido a nível estadual. E veio o convite, sempre eu falo do Marcelo, mandar um forte abraço pro Marcelo. Eu conversando com o Marcelo hoje é treinador até de um time lá de Itapevi chamado Boca Juniors. E o Marcelo me deu o telefone do Drica, né? Um dia que vocês quiserem eu trago o Drica aqui. O Drica é um cara Pronto. fantástico, tava vindo no trem, tava falando com ele até. E veio o convite, né? Fechei com a diretoria, tudo. E agora eu sou treinador do Portela. À frente do Portela, na Várzea, a gente fez 8 jogos, né? Fiz 7 pela Copa dos Campeões e um pelo Municipal, né? Nesses 8 jogos ganhamos 4, empatamos 2 e perdemos 2. Ah, tá bom. A média tá boa. Aí já tá boa. A média tá boa. Pra E vai você... melhorar ainda, tem jogo domingo. Tem jogo domingo? É, Só não vou nesse porque eu tenho outro compromisso. Mas é o seguinte, como é que é trabalhar na Várzea, cara? Te querendo ou não, a Várzea é um campeonato que todo mundo respeita. Eu não é querendo puxar o saco não, mas eu comi quase todos os jogos da Copa Power, né? O ano passado, fui como empresa também, pô, foi meu primeiro, foi onde abriu as portas pra mim. Foi o Sérgio. Tive o prazer de conhecer ele pessoalmente lá na Copa Power. Ele abriu pra mim as portas e consegui fazer algumas amizades ali, consegui mostrar um pouco da Várzea, que isso é bom mostrar o que a Vaz tem de gostoso e querendo ou não, como é pra você tá trabalhando na Várzea hoje, cara? A pressão que é. ó, trabalhar na Várzea, meu, é muito mais difícil do que você trabalhar com o clube. Né? Todo podcast que eu vou, quero até mandar um abraço para os podcasts que me chamam. Os últimos 2 que eu fui, né? O Papo de Craque da Várzea lá de Itapevi, com o Rodrigo, com o pessoal lá. Mandar um abraço para eles lá, que sempre divulgam o meu trabalho também. Mandar um abraço para o Lion, do jornal Expressão Regional, que é um dos principais jornais da Grande São Paulo. Tem quase todos os municípios da Grande São Paulo. Ele tem um podcast também, né? Expressão Podcast. Eu estive lá falando do Portela também. Ele é torcedor do Portela. Olha aí, ó. Ele é torcedor do Portela. Ele e o Cunha, 2 grandes amigos meus, também conhecido desde criança. Cara, trabalhar na Várzea, meu, o problema da Várzea é o treino, que não tem treino. Você tem que chegar e arrumar do jeito que dá. Do dia que dá. Porque o time, quando você tá num campeonato paulista, você tem que treinar o time a semana Sim. inteira. Você tem todo um caminho para você chegar no domingo, no sábado ou na semana e escolher os jogadores, né? Na Várzea não, na Várzea você vai, que nem hoje, né? Eu tenho jogo no domingo, então eu já tô aqui. Quem eu vou colocar, como que eu vou fazer, tal. Eu já tô pensando na característica de cada jogador, entendeu? A gente pensa Caramba. na característica, monta o time e reza pra Deus. Aí, mas como é que funciona assim? Você falou pra nós aqui que não treina, não tem como treinar porque Não tem como treinar por causa que todos trabalham também na todos semana, trabalham. segunda a sexta, segunda a Isso. sábado. Mas como é que funciona assim pra você é, escalar o time? De goleiro a atacante, A cara. gente vai muito pelas características, né, do jogador. E também, no meu caso, assim, como a gente estudou um pouquinho, né? Por exemplo, a gente vai pegar um certo time, eu fui assistir jogo dele antes. Já tem aquela já. Então, o que que eu faço? Eu escalo muito o jogador pelas características do time adversário. Se eu sei que eu tenho um cara que avança muito, um lateral que avança muito, eu vou colocar um volante mais pegador. Mas só que eu não posso colocar um volante tão pegador, porque se o cara avançar muito, o cara é rápido. Então eu tenho que colocar um volante pegador e um lateral rápido. Caramba, Pra na hora que ele vier fazer o X1, um pegar, já tocar a bola pro outro e o jogo pra eu continuar. continuar, Entendeu? seguir. Então vai muito pelas características de cada jogador, vai muito pelas características de como o adversário joga. Né? Eu sempre preparo o time de acordo com o que o adversário joga. Caraca, que da hora. Isso eu não sabia. Sabia assim por fora, mas não é exato assim como é que funciona, porque que a Gana falou aqui. De segunda a sexta trabalha, às vezes trabalha no sábado, meio-dia. E, E é- outra e é- também, o problema do jogador da Várzea não é nem problema, né, meu? Que, tipo assim, ele joga só, não joga só num time. né, Ele joga em 3, 4 times. Por exemplo, eu tenho um jogador que joga comigo no Portela e joga a Pioneer. Entendeu? Tem um jogador que joga comigo no Portela e joga por exemplo, a Martins Neto. sim. Você É entendeu? que nem agora, vamos supor, ele jogou pela Power no sábado, e domingo já vai com Quando não, você. joga no mesmo dia até. Caramba, Eu tenho um jogador que faz 3 jogos no dia. Não é por causa que pegada. o dinheiro tá na Tá várzea. na Várzea, é. O dinheiro tá na várzea. O cara vai pra receber.
entendeu? Vai pra trabalhar, é o trabalho dele. E é por isso que a gente às vezes não, às vezes releva algumas coisas, porque também é o trabalho dele, é o ganha-pão dele, entendeu? Sim. Então, tipo assim, às vezes o cara jogou 8 horas, 9 horas da manhã em um, meio-dia tá no Tá outro, no uma outro. hora da tarde tá no outro. Mas isso também é muito da característica do jogador, né? Sim. Muito da característica do jogador. E como é que funciona essa recepção dos torcedores na Várzea? Eu gosto de ouvir sobre bastidores de Várzea, cara. Cara, a Várzea, eu vou falar pra você, meu. Você é xingado pra caramba. Imagina, viu? É, os caras te amam, os caras te odeiam. É sempre assim. É sempre Caramba. assim. Sempre assim. Mas, tipo assim, a Várzea é uma coisa apaixonante, cara, porque é uma coisa que eu acompanho o Várzea já faz um tempo e eu vejo muito assim, sabe, Erickson? Daquele tiozinho que fica lá no bar. Lá no Portela, cara, a gente tem um senhor que ele vai, mano, com a bandinha dele sozinho, cara. Às vezes ele fica lá tocando, tal, fica lá batendo, 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 batendo. E às vezes ele puxa os cânticos sozinho. E, mano, aquele emociona, porque assim, é um cara que trabalha a semana inteira, não precisava estar ali. Sim, Eu sempre falo, cara, eu vou repetir isso pra todo mundo que curte Várzea, vou olhar pra vocês e falar: o maior patrimônio que um clube de Várzea tem é a sua torcida. de verdade. Que é o cara que vai consumir, é o cara que vai comprar a camisa, é o cara. O cara pode torcer pra qualquer time. Pode torcer pro Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos, Portuguesa, pode torcer pra qualquer. Mas o time da Várzea, o time do bairro dele, cara, aquilo ali tá no coração dele, meu. Aquilo ali tá no coração dele. É até emocionante falar, porque você vê senhores, idosos, que às vezes não conseguem nem andar direito, às vezes não conseguem nem. Não tem nada, cara. Mas tá lá no estádio. Tá lá no estádio. Eu vejo isso lá no estádio municipal de Itapevi. Às vezes você vê algumas pessoas, não todos, né? Mas algumas Sim. pessoas que são realmente apaixonados, cara. E a torcida do Portela é apaixonada pelo time, cara. É uma coisa impressionante, mano. Abraça bem o time, né? Abraça mesmo o time. Na semifinal da Copa dos Campeões, ele dividiu o estádio meio a meio. Caramba. Meio a meio. A história do Portela é uma história muito grande, cara. Uma história muito grande, mano. Uma história muito bonita. Eu Muito quero contar bonita. essa história qualquer dia. Muito bonito. Vou trazer o Drica aqui. O Drica sabe a história inteirinha, cara. O Drica é um dos fundadores do Portela. Vou fazer diferente com o Drica. Eu vou lá. Vai lá. Vou Vamos contar lá. lá. Vou contar, vou contar lá. Vamos lá. Pessoal, rapidão, vocês ouviram isso aqui, né? É o Wesley chegando aí, tá? A gente marcou pra. É gravado, mas vou falar. A gente marcou pra gravar esse programa aqui 6 horas em ponto. Agora é 6h41, mas tá valendo. O cara mora em São Paulo, né? São Paulo é uma cidade que não para, tem trânsito, mas faz parte, não faz parte Faz não. parte, faz parte, faz parte. E tudo atrasa em São Paulo. Tudo atrasa. Se você andar em São Paulo e não pegou trânsito, você não andou em São Paulo. Tá andando errado. Tá andando errado, tá andando errado. Eu trabalho, eu vou falar um pouquinho. Eu vou trabalhar 40 minutos do meu trabalho, de casa pro trabalho. Mano, eu atraso. Atraso. É o trânsito. Mentira. O trânsito do nada, tô metendo louco. Ó, meu patrão vendo aí, ó. Mas é São Paulo, então não pode se desacostumar. Não, São Paulo é tudo atrasado. É tudo atrasado. Voltando aqui, desculpa aí, voltando aqui já. O TDAH já foi lá longe já. Voltando aqui pra história do meu querido amigo Rômulo. Rômulo, mas falando um pouco mais do profissional assim, você pretende um dia. Você já treinou Caíras? Inclusive, eu já assisti um final de Caíras e. Caíras e quê, meu Deus? Não lembro agora. Mas foi um final do Paulista, acho que foi do A4, foi, o última edição do Paulista. E dá pra ver que os caras enchem o estado muito. Você pretende, assim, você sonha assim um dia estar treinando um clube profissional Então, na base? Então, o que acontece é o seguinte, né? Hoje, eu tô no sub-15, no sub-17, mais propostas para ser técnico, que nem o Portela mesmo é no esporte, né? Sim. Como se fosse profissional. Hoje eu falo que hoje eu tô pronto para ir para um profissional, entendeu? Eu tô pronto para ir para um profissional. Tipo, tô tendo algumas oportunidades, mas a gente tem que pensar um pouquinho que às vezes não é a hora. Exatamente. Às vezes você quer, mas não é a sua vez. Exatamente. Então você tem que dar uma segurada, você tem que dar uma analisada para ver se realmente vale a pena, né? Com certeza. Por exemplo, você sai hoje de São Paulo, né? Vai para um time do Nordeste, vai para um time do Sul, mas chega lá e as estruturas, e o jogador, como vai ser, entendeu? Sim. Então depende muito da proposta também, mas logo vocês vão me ver no profissional aí, se Deus quiser. A frase é tudo no tempo de Deus. Tudo no tempo Hoje de eu Deus, penso isso assim, mesmo. cara. Eu já fui um cara apressado já fui agoniado, como diz o nordestino.
mas eu sei que não é como eu quero, é como Deus quer. É isso mesmo. Deixa Deus agir. Faz sua Exatamente. parte que Deus vai fazer a dele. Exatamente. E voltando assim para os bastidores assim do sub-17, sub-16, como é que é chegar assim, treinar a rapaziada, a garotada ali, ó? Pô, meu, a garotada é da hora, cara. A garotada quer brincar, quer se divertir, quer zoar. Essa é a molecada, mano. Essa é a molecada. Molecada é sempre legal, cara. Sempre você para pra analisar que todos eles têm uma história, né? Sim. Todos eles têm uma história. A molecada tem que trabalhar muito aquela parte do social, trabalhar muito a cabeça deles também, né? Porque vocês têm que incentivar. Sim. Não adianta só você querer passar futebol, não. Tem que estudar, tem que respeitar, tá? Tem muita coisa. Então, trabalhar com a molecada sempre é muito interessante. Muito interessante mesmo. Imagina, deve ser da hora. É muito gratificante, não é interessante, é gratificante. Deve ser da Gratificante hora. trabalhar com criança. Você tá lá no campo lá, chega a criançada lá, te abraçar. Sempre. Te deixa lá em cima nos altos, né, cara? Sempre. É muito bom, é muito bom. As crianças, elas não só 15, 17, mas 11, 13, 14. É muito bom trabalhar com criança. É muito bom você poder mudar a vida de alguém. Que da hora. É muito bom você poder mudar a vida das pessoas. Quem que é sua inspiração no futebol como técnico? Pô, cara, eu tenho umas inspirações meio doidas, assim, sabe? Tipo assim, eu gosto muito do Otto Glória. A gente fala, eu gosto do Otto Glória. O Otto Glória foi, pra mim, um dos principais treinadores do país, né? Gosto muito do Candinho, né? Gosto muito do Candinho, do Jorginho. Sérgio Soares, cara fantástico, Serjão. Mas, tipo assim, eu vou puxar um pouco de sardinha. Eu gosto muito do Alandotti. Inclusive, hoje tá no Água Santa. Hoje tá no Água Santa. Eu quero trazer ele aqui, cara. Eu quero trazer ele aqui, mas ainda não dá. O Alandotti me deu a oportunidade também de ficar 2 meses lá com ele, lá sendo estagiário da Portuguesa, né? Então, hoje ele tá no Água Santa. Fico muito feliz de ele estar lá. Falei pra ele eu fiquei também lisonjeado. Você lembra quando você foi entrevistar ele lá? Você foi entrevistar ele em Suzano. Suzano. Você ligou pra mim. Liguei pra você, tava longe. Eu falei, Adote, atende ele aí. E eu sou grato por isso. Você também foi uma das primeiras entrevistas que você fez, não foi? No estádio? A primeira entrevista que eu fiz. É? A primeira foi com ele e com... Dois moleques da base da Portuguesa na época. Não, você falou com ele? E sim. Você falou com... Caramba, ele mandou mensagem. E ele hoje tá no Lagarto ainda, mano. Leandro. O Leandrinho. Gente boa demais, Você mano. é louco. Leandro é fantástico. Eu entrei naquele estádio ali que nem criança, mano. Falei, caraca, eu não tô acreditando que eu vou entrevistar um treinador de time profissional. Me recebeu muito bem o Alandotti, cara, sem palavras. Ele é muito humilde, cara. Eu te agradeci, acho que umas 4 vezes esse dia, não foi? Foi. Cara, muito obrigado. Mano, prazeroso pra mim. Foi a primeira entrevista pra mim como técnico, foi ele, mano. Inclusive, através de você que fez a ponte ali. Eu não acreditava, sabe assim? Não acreditava assim, por quê? Porque é corrido, eu entendo o lado do Alandotti, da Portuguesa, que tinha que sair e vir embora. Mas ele me cedeu essa entrevista e, cara, e hoje eu tenho como TBT, mano. Eu assisto hoje e falo assim, caraca, não tô acreditando que eu estive dentro de um estádio de futebol profissional, numa das maiores competições, que é a Copa São Paulo Futebol Júnior, que é pra poucos, mas também não é obstáculo. Quem quer correr atrás e consegue. E pra mim, foi uma honra demais, velho. Eu quero trazer aqui pra fazer a parte 2 com ele, como técnico do Água Santa. Vamos trazer, eu vou mandar... Você vai vir junto. Vamos alinhar isso aí. Vamos alinhar isso aí. Meu câmera, posso cortar aqui pro meu amigo aqui, que chegou um pouquinho atrasado só. Um pouquinho atrasado é muito, rapaz. E aí, Wesley, como é que você tá? Tô bem, boa você, noite. como é que tá, meu? Boa noite. Sinta-se à vontade. Prazer, viu? Esse é o Rômulo. Rômulo, prazer. Estudei um pouquinho sobre o Rômulo, né? Então não tem muito que... Pesquisou no Instagram. Deu uma pesquisada sobre o Rômulo, né? Uma referência no esporte, no futebol, treinador. Explicar um pouco pra gente do mundo, né? Como é que funciona hoje. Não só o que a gente vê pela TV, mas como é que é o dia a dia, né? Como que os jogadores se comportam, como é que é lidar com o jogador de hoje, né? Porque há uma diferença do atleta de hoje para um atleta dos anos 90, né? Com certeza, há uma diferença muito grande, né? Hoje, não vou falar que o atleta é mimado. Mas Nossa. Mas é. Não, é muito diferente, cara. Hoje em dia, o esporte, né, meu? O esporte é muito diferente. Você tem acesso a muita coisa ao mesmo tempo, né? Você tem acesso a muita coisa ao mesmo tempo. E eu tenho o costume de falar, né, que a parte importante hoje de um atleta de formação, né? Falando de um atleta de formação, uma das partes mais importantes é a família. Família. Porque a criança,
tem horas que ela tem que ser criança. Não adianta você colocar um moleque em 3, 4 times pra treinar 3, 4 vezes por dia. Hoje você tá aqui, hoje você tá ali. Não, meu, você tem que deixar o moleque se divertir, você tem que deixar o moleque brincar, você tem que deixar ele gostar de bola. Porque se ele não gostar, cara, não adianta você ficar forçando. Aí você atrapalha tanto no crescimento da criança, você atrapalha na maturação da criança, você atrapalha no desenvolvimento psíquico da criança também, entendeu? Então, tipo assim, respondendo a sua pergunta, é um pouco complicado você trabalhar com atleta, mas é um pouco mais complicado você trabalhar com o pai, porque o pai, muitas das vezes, ele não respeita o processo, né? O processo a criança vai pegar banco, a criança vai passar por dificuldade, a criança vai reclamar, entendeu? Só que o pai acha que tem que ser titular o tempo todo. E não é isso. Não é isso. Coloquei num jogo, no outro jogo, o menino não foi bem. Vai pro banco, não foi bem. A gente tira, vai treinando o menino até ele conseguir voltar. Tem muito pai que não entende isso. Acha assim, não, vou tirar daqui, vou colocar ali, porque lá falaram que vai ser titular. Uma deixa aqui. Pai, algum pai já te xingou? Você deixar a criança no banco? Polêmica. Com certeza. Polêmica. Eu quero polêmica. Com certeza. Me abstenho da resposta. Me abstenho da resposta. Pessoal, tem que trazer uma polêmica. Com certeza já. Aquela pergunta, uma coisa que ele falou, eu que já passei por esse processo, já joguei em categoria de base, eu sei como é que funciona, essa parte que ele falou é muito interessante, porque assim, eu vou perguntar para ele agora. A gente sabe que hoje o futebol modificou muito, hoje tem muita questão da parte física, da parte, né, técnica, de comportamental também, que o futebol cada vez mais é coletivo, não que antes não seria coletivo, mas hoje se depende muito do coletivo para você ter êxito, né? Hoje a gente vê nas categorias de base já um trabalho, você vê o Lamine Yamal, por exemplo, com 17 anos já despontando no profissional. E eu queria saber qual é o desafio para você em relação a trabalhar com os jovens, porque quando o atleta entra no futebol, ele já entra com aquela mentalidade de ser um Neymar, de ser um Lamine Yamal, de ser um Mbappé. E a gente sabe que 98% dos jogadores não vivem esse cenário. Vamos colocar que esse é um 1% dos atletas que vive esse glamour, né? E os 98% sabem da dificuldade que é. Como trabalhar isso? Porque igual você falou pra gente na última resposta, são jovens, né? O cara tem vontade de fazer coisas tipo de ir jogar videogame com os amigos. E quando você se torna um atleta, há uma cobrança de questão de dormir bem, de alimentação, de ter uma disciplina. Como é que lidar com esses hormônios? Porque, querendo ou não, você está trabalhando com jovens ali que tem um sonho, mas ao mesmo tempo tem que ter aquela maturação, como você falou, da relação de não deixar no banco, de segurar. E como é que você faz para trabalhar isso, além da pressão que tem dos pais, da pressão do próprio clube? Porque o clube antigamente ele visava revelar o jogador. Hoje você vê treinadores de categoria de base sendo mandados embora por conta de falta de resultado. Então como é que ele dá com isso no dia a dia, com essa pressão? Como é que é o trabalho nesse dia a dia em relação aos atletas? Existe duas questões aí, né? Muito importantes. A primeira questão de quando você lida com o atleta, você lida com um sonho. Essa é a resposta, cara. Você lida com um sonho. Então você tem que ter o respeito, você tem que ter a educação, você tem que olhar a criança no olho, né? Como eu sempre pego da categoria sub-15 para cima, eu tenho o costume de olhar para os... Senta aí, gente, vamos conversar. É assim, assim, assim. Tô te deixando no banco por causa disso, disso, disso. Eu explico pro atleta, entendeu? Jogar limpo. Jogar limpo com o atleta, né? Na questão de treinador, cara, é mais complicado, porque você tem que lidar com os pais, você tem que lidar com diretoria, você tem que lidar com o atleta. E você tem aquele triângulo amoroso. Isso, você tem que fazer esse meio de campo. E esse meio de campo é muito complicado, porque você sempre vai desagradar um, né? Você sempre vai desagradar um. Então, a gente, que nem lá na Soccer Blue, a gente busca o desenvolvimento do atleta, tá? Se ele vai chegar a ser jogador profissional, é outra história, porque tem muita coisa nesse percurso. Mas o importante primeiro é a gente formar o cidadão, né? A gente tem que formar o cidadão. Pelo menos eu penso assim. E a Soccer Blue também pensa assim, da gente formar primeiro o cidadão, vamos formar o atleta? Vamos formar o atleta. É alto rendimento? Alto rendimento. Mas o moleque tem que estudar, o moleque tem que obedecer pai e mãe, o moleque tem que ser gentil com as pessoas, você entendeu? Pelo menos a gente pensa assim. E o bom de você falar desse projeto, até pro pessoal que está nos acompanhando aí, é a relação que a gente tem uma mudança cultural, né? Partindo de vocês, de alguns projetos que eu também conheço, essa mudança cultural, né? Que nos Estados Unidos é muito enraizado na cultura deles, de você formar o cidadão, né? Você coloca desde a escola, vai colocando ele para praticar o esporte, justamente para essa questão de disciplina, de respeito, Então você vai desenvolvendo o homem, o cidadão,
E se ele chegar a ser um atleta de alto rendimento, ele vai se destacar. Como a gente fala, a bola diz, né? O campo diz se o menino vai ser um atleta ou não, porque muitos estão migrando, por exemplo, para análise de desempenho, que é uma área que está crescendo muito no futebol mundial. Acho que a análise hoje é muito fundamental em questão de você analisar perfil de atleta, é utilizado até para contratações de jogadores. Então é interessante ver esse lado desse projeto de vocês, do ponto de você formar o cidadão e mostrar para os pais que não é só o caminho do futebol, que tem outros caminhos dentro do futebol a não ser jogador. Então abre outros campos, até por causa de estudar, fazer uma faculdade de educação física. Então isso é importante num projeto. E esse projeto, tem muitos anos que vocês trabalham com esse projeto ou é um projeto novo? Não, a Soccer Blue tem bastante tempo já, tá? Ela é enraizada no município de Osasco. E ela trabalha no desenvolvimento de atletas mesmo, entendeu? Ela trabalha muito no desenvolvimento de atletas de alto rendimento. Tanto que a gente tem atletas em vários clubes, né? Não só de São Paulo, como no Brasil inteiro. É um projeto bem legal. Se você estiver assistindo aí e quiser nos conhecer lá, fala com o Luiz, que é o nosso responsável lá. Depois a gente deixa até o link aí com o telefone. Aqui falar, não sei o telefone dele de cor. A gente vai deixar aí na bio aí o telefone bio. @Soccer Blue Osasco. Pronto. Soccer Blue Osasco. E esse projeto, você faz pouco tempo que está dentro dele? Você já tem um tempo trabalhando nesse projeto? Não, eu vim, né? Eu fiz o Campeonato Paulista Eu tava no Tabuão. Né, eu mando um abraço pro Fernando, pro pessoal todo do Tabuão. E o Tabuão tava jogando com a camisa do Atlético Mogi, ajudei eles lá um tempinho, fiz 4 jogos com eles lá. E eu recebi o convite, né, do Caieiras, através do Luiz, né, o Luiz que administra a camisa do Sub-15 do Caieiras. E eu fui pro Caieiras, para terminar de fazer o Campeonato Paulista. Ah, né? Legal. E eu fiz o Campeonato Paulista, né, eu fiz... o primeiro ano foi com o Alan Dotti na Portuguesa, eu fiz 4 jogos com ele lá, sendo estagiário dele. Né? Aí depois eu fiz pelo Clube Vital de Biúna, que é um clube novo, um projeto bem legal também. Quero mandar um abraço pro Ebinho, pro Thiago, que são os pessoal lá, o Ebinho, o supervisor, o Thiago, que é um dos treinadores, muito meus amigos mesmo depois que eu saí de lá. Lucas também, que depois a gente trabalhou junto, preparador de goleiro, gente boníssima. E depois eu fiz... Aí eu rodei alguns clubes e acabei fazendo agora Atlético Mogi e Tabuão, né? Um projeto bem legal também em Tabuão. Os meninos lá trabalham direitinho também, projeto muito bom. O Alex também lá tá bom, que é o supervisor. E eu acabei vindo trabalhar com o Luiz. Luiz, com o Baiano, com a Simone, com o pessoal lá, com o Carlão, que mandou mensagem aqui pra mim. Fala de mim, tá bom, Carlão? Falei. O Carlão, o pessoal lá, o Júlio também. Aí a gente tá trabalhando lá no Soccer Blue hoje. Vai fazer 2 meses que eu tô lá. É um projeto bem legal, cara, um projeto interessante. Ah, que bacana, o pessoal que tiver a oportunidade aí, segue lá no Instagram, Soccer Blue lá, porque é um projeto que, além de você revelar jogadores, revela cidadãos. A gente tem e dá oportunidade, bacana, viu? A última avaliação que a gente fez, né? O último jogo amistoso que a gente fez, na verdade, eu não vou falar o clube, mas ficou atleta nosso. Ah, isso é bom. Ficou atleta nosso. Isso é legal. Como ele tá em avaliação, não vou falar o clube, mas a gente fez o jogo e se destacou. Tá sendo visto. Tá sendo visto. E, assim, eu não sei se o Alex perguntou isso no início. Pergunta de novo, mas eu vou perguntar pra vocês de novo. Corta, daí deixa eu perguntar assim, essa paixão pelo futebol, você, quando era criança, acho que a base de todo brasileiro, você sonhou em ser jogador de futebol, igual a música do Skank, né? Quando você era mais jovem, você ia ser profissional, não deu certo, e qual foi a virada de chave pra você começar a trabalhar como treinador e chegar onde você chegou hoje nesse projeto? Eu vou falar pra você, cara, eu sempre quis ser jogador, sim, eu até machuquei na adolescência. Mas queria. E igual todo brasileiro, né? Só que eu sempre também quis ser professor de educação física. Eu trabalhei com muitas coisas e queria ser professor de educação física. Só que eu fui estudar primeiro. Então, primeiro eu fiz as minhas faculdades, né? Hoje são 5. Né? Pode falar elas? Posso. Eu sou formado em comunicação social e propaganda e marketing. Sou formado em filosofia. Sou formado em pedagogia. Fui diretor da prefeitura de Itapevi durante 8 anos. Né? Sou formado em geografia e educação física. Bacana. Sou pós-graduado, eu tenho 7 pós-graduações, né? A principal é psicopedagogia clínica, né? Que eu posso clinicar com crianças, e fiz meu mestrado fora do Brasil. Eu estudei no Uruguai, me formei no Paraguai. E depois de tudo que eu fiz isso, eu poderia ficar trabalhando com somente educação. Aí eu fiz educação física por último, né? Nas minhas graduações. Aí eu me enfiei no futebol. Aí eu fui trabalhar com futebol. Fui realizar meu sonho. Agora eu trabalho com meu sonho. E nessa jornada, assim, dessas escolhas que você falou de ser jogador de futebol, de ter tentado a carreira, tem algum arrependimento nesse meio do caminho? Alguma coisa que você pensou que poderia ter feito e não fez? Ou você está satisfeito com o que vem, com a sua trajetória até agora, que tem muita... Eu acho que, tipo assim, arrependimento não. Eu acho que é importante dizer que tudo é aprendizado. Tudo é aprendizado, entendeu?
você tem que bater a cabeça pra crescer. Então, tipo assim, eu estudei pra caramba, tomei muito não, né? Eu lembro que até no outro podcast que a gente tava conversando, eu mandei mais de 500 mensagens no Instagram pra um clube me deixar trabalhar de graça. Entendeu? Mandei mais de 500 mensagens no Instagram pra um clube me deixar, que foi o Jairo lá no Ipiranga, pra me deixar trabalhar de graça. E eu não tenho vergonha de falar não, cara. Eu fui trabalhar de graça mesmo. Eu fui trabalhar pra aprender. É isso. Eu fui aprender. Mas é isso. Porque se eu não tivesse ido lá atrás, lá pegar o trenzão, e tipo ir, treinar de graça, fazer as coisas de graça, mano, hoje eu não estaria no lugar onde eu tô hoje. Entendeu? Então, tipo assim, a gente tem... Todo mundo quer saber de tomar sol, mas ninguém quer passar pela chuva, pela tempestade, né? E era difícil, cara. Pô, imagina só, você é um cara com profissão, você é um cara estudado, você é um cara trabalhando, largar tudo pra se dedicar numa coisa que você não ganha nada. Então, esse é o detalhe interessante, a gente pode puxar esse jargão. Como é que foi, tipo, a sua família, por exemplo? Porque é natural, por exemplo, você estava consolidado, você tem suas formações, tinha um caminho a percorrer na educação, como você explicou pra gente aqui. Quando você vira essa chave, fala, não, eu vou entrar no futebol e praticamente começar do zero, como você falou que... Eu comecei do zero. Começou do Comecei zero. do zero. Pra ter oportunidades, né, pra poder começar uma nova trajetória. E os seus familiares apoiaram de início, ou eles te Tranquilo. criticaram? Não, Como é que foi tranquilo. esse percurso aí? Não, foi bem tranquilo. Eu quero mandar um abraço até pra mamãe, Dona Maria. Se não apanha. Se não apanha em casa. Ela falou que eu sou bonito. A minha mãe falou que eu sou lindo. Igual minha mãe, tem mal de Maria. Minha mãe também chama Maria, ela me acha bonito também. Minha mãe falou que eu sou lindo. E também a minha esposa, a Carol, que tá lá cuidando das nossas coisas lá. E, tipo, na hora que eu virei a chavinha, eu falei assim, eu vou atrás. Mas, por exemplo, eu trabalho na rede pública ainda, então continuo dando aula. Tipo, eu não deixei tudo, né? E deixei, tá? Por exemplo, eu tenho aula na semana, então eu vou dar aula na rede pública, eu tenho o salário do Estado, eu tenho um comércio em Itapevi também. Então, tipo assim, eu me preparei para esse momento. Sim. Entendeu? Tipo, não, eu vou pegar e sair de tudo e tentar receber alguma coisa. Não fiz isso. Né? Eu me preparei primeiro, eu tenho minhas profissões, faço outras coisas. Mas, tipo assim, futebol é uma doença. É verdade. Eu falo porque eu também paixão. fiz um curso de análise de desempenho, hoje eu trabalho, né, com o meu primo, tudo, né? Fiz também tecnologia da informação, mas o futebol, ele me impulsiona, assim. E cada vez mais, assim, quando a gente que jogou um pouco, não sei se é profissional, mas a gente jogou, a gente viveu aquilo. E você começa a ver também os jogos na TV, você assiste os Campeonatos Brasileiros, e você percebe, né, que a gente pode ajudar de alguma forma. Principalmente essa molecada que tá começando, que tá ingressando na profissão, né? A questão da dedicação, a questão de saber da importância do treino. Porque quando a gente fala direto, quando as mídias sociais falam, o futebol europeu tá anos-luz do brasileiro, mas não é, lá é porque tem repetição. Mas todo mundo viu isso na Copa Lá tem repetição. É igual eu sempre falo assim, o Harry Kane, por exemplo, que foi um exemplo, né, que acabou com o Flamengo. O que ele faz é treino, cara. Estavam mostrando, é treino, é repetição. O cara fica lá 2, 3 horas depois do treino, finalização. Então, assim, muitas das vezes você vai ver caras que são ETs, como o Messi, como o próprio Neymar, como o próprio Cristiano Ronaldo, Iniesta, alguns assim. Sim. Mas tem caras que vão desenvolvendo, muitos que você vê, o Harry Kane, muitos jogadores que são o próprio Palmer, que não é aquele cara que você vê, é um gênio, mas ele domina todas as valências do futebol. E tudo isso aí é treino. Então, a diferença de mentalidade, é isso que eu queria tivesse um projeto trabalhar isso aí. Mudar a mentalidade do brasileiro, porque o talento a gente já tem. Mas precisa dessa mudança de mentalidade, do trabalho duro, que às vezes parece que... Eu acho assim, resumindo tudo que você falou, persistência. Persistência. Você tem que persistir. Nem sempre o talentoso vai chegar. Vai chegar quem persistir. Isso é verdade. O cara pode ser talentoso pra caramba, mas o cara não... vamos lá, mete uma mala, não quer ir treinar. É a persistência, cara. Se o cara persistir, o cara vai conseguir. Né? E outra coisa também, né? Existe aquela coisa que os pais querem que todos os times joguem que nem Liga dos Campeões. E toca aqui, pega ali, pega lá e pega cá. E vou falar uma coisa pra você, cara. Você que é analista de desempenho. Você pode ter 60%, 70%, 80% da bola. Eu vou lá, faço 1-0, quem ganha o jogo? É o resultado. Acabou. Se você ficar 60%, 70% com a bola, com a posse de bola, vai adiantar alguma coisa? Não vai adiantar nada. O que vale é gol. Se você não chutar a bola no gol, não adianta nada você ficar 60% com a posse de bola. Não adianta nada. Você pega lá a final da... Final não, teve um jogo da Copa do Mundo que eu assisti agora,
que o time tava com 60% de posse de bola, 60%, 70%, outro time com 20 e pouquinhos por cento, tal, não sei o quê. Meu, e tava 2-0 pros caras. Daí os caras deixando tocar. É assim que funciona. Você entendeu? O problema hoje em dia da formação é querer que o moleque jogue que nem Liga dos Campeões. E toca aqui, pega ali. Não, nós brasileiros, nós temos uma característica no futebol. Que é o drible, que é a ousadia, que é a inteligência. A gente tem essa característica que é uma coisa tecnicamente natural. Então, tirando isso das crianças. Por quê? Existe campo de terra? O Luxemburgo fala muito isso. Você brinca na rua? Entendeu? Até o próprio, esses dias, o Abel do Palmeiras. Ferreira. O Abel Ferreira pediu mesmo. Hoje em dia falta muito campo de barro, de terrão, mano. Entendeu? Antigamente, cara, a gente jogava na terra, jogava, Era gostoso, saía a ponta do dedo, ia lá, amarrava uma coisa, quando amarrava, mas não parava Nem de jogar. amarrava, mano. Hoje em dia os moleques já crescem no campo sintético. Campo sintético. Então, e uma reflexão também que às vezes eu paro pra pensar nisso aí também. Por exemplo, é uma coisa que como ele trabalha dentro do campo, ele vai falar com mais propriedade, porque é uma visão que eu tenho de fora. Porque quando eu era moleque a gente conseguia acompanhar os treinos. Direto, não sou palmeirense, mas eu ia na Barra Funda acompanhar treino do São Paulo, era aberto. Corinthians, na Fazendinha. Eu assistia, eu sempre gostei de futebol, no meio do time que eu torço, sempre gostei do esporte. Então você via muito treino de finalização, treino de ataque contra defesa, de drible, falta. Aí você passa um tempo acompanhando o Campeonato Brasileiro, é raro você ver um gol de falta. Cara, não é possível que o Marcos Assunção, da velha guarda, o pessoal, Marcelinho Carioca, tudo bem, tem um dom e tal, mas é repetição, cara. E não tem essa repetição. Aí eu não entendo se é o clube que inibe o atleta a não ter que ter uma metodologia, tem que fazer aquele processo ali, que aí já tem vários setores que englobam, parte de fisiologia. Aí eu já não entendo dessa parte. Mas eu acho bizarro, cara. Mas vários clubes têm a sua metodologia. Eu acho bizarro isso, sabe? Você não vê um moleque corre tantos quilômetros, beleza, legal. Só que com a bola no pé, a parte de fundamento é muito ruim. Você vê jogador profissional, esse dia eu tava assistindo o jogo do São Paulo, André Silva, a bola batendo nele, parecia que tava batendo na parede. Ele não conseguia dominar uma bola pra ele. E é um homem 9, é o 9 do São Paulo. Entendeu? Então assim, mas, cara, ele joga num clube gigante que é o São Paulo. Então assim, o cara tem que ter a valência técnica né? aguçada, velho. O cara que joga em clube grande, ele não pode errar domínio toda hora, não tem um fundamento de ter o domínio com a perna esquerda, com a perna direita. Eu lembro que eu fazia escolinha, professor, direita. Esquerda, cabeceio. Às vezes eu fico pensando se não tem isso. Pô, um monte de campo reduzido e corre. Não, eu ainda faço. Alguns treinos eu ainda faço. Por exemplo, aquele de chuta a bola pro alto e domina. Tem que ter, cara. Isso. Se você parar pra analisar, toda hora alguém chuta pra cima. Você não sabe dominar uma bola. Entendeu? Você não sabe caminhar com a bola. Tem gente que não sabe caminhar com a bola. Então, que eu tô te falando. Você coloca a bola no chão e fala pro moleque. Ontem, no treino de ontem até mesmo, eu falei pro moleque assim, pega a bola. O que eu vou fazer, professor? Não. Vai brincando, coloca os conezinhos, brinca com ela. É só... Por quê? Você tem que ter essa intimidade com a bola. Essa intimidade. Não, toca aqui, pega ali, toca aqui, pega ali, toca aqui, pega ali. Quando você vai ver, você acabou com o moleque. Você tem que deixar o moleque brincar. Primeiro, na formação, o moleque tem que gostar de bola. Tem um monte de gente que não gosta e o pai força. Um monte de gente que não gosta. E o pai... Não, você tem que ir lá jogar, você tem que ir lá jogar. Às vezes é muito assim... Era o sonho do pai e o pai não conseguiu, transfere pro filho. Entendeu? Isso acontece muito. Mas, tipo assim, por exemplo, nos meus treinos mesmo, eu gosto que os moleques brincam, eu gosto que faz altinha, porque domina a bola, peteca, porque mostra o domínio de bola. Cruzamento tem que ter, entendeu? Você vai no fundo. E outra, o que acontece? Você tem que chegar no fundo e cruzar. Não, os caras chegam no fundo e fica tocando a bola. Quando você vai ver, a bola tá lá no goleiro. O cara chegou aqui na linha de fundo, a bola voltou no goleiro. É porque tá acostumado a assistir futebol europeu. Quando eu falo com meus alunos lá, para minhas crianças, né? Eu falo para eles assim, vocês querem ver o que vocês vão jogar? Vê uma série D. Vê uma Bzinha. A Bzinha é complicado. Quinta divisão do Paulista. Vê uma Copa Paulista agora, que é só porrada. Só porrada, é. É porque, querendo ou não, um ou outro vai pra Europa. O restante dos jogadores vai ficar tudo aqui. Daí chega no time, campo ruim. Entendeu? Aí chega quando... eu fui pra time tal. Chega lá, o campo é ruim. Como eu já escutei de pai. Nossa, esse campo é horrível. Vai fazer o quê?
É o campo que a gente tem pra treinar. E acho que vai chegar nesse interior de São Paulo, os campos vai ser como? Vai jogar lá em Manaus. Uma Copa do Brasil. Vai chegar lá o quê? O campo vai ser Arena das Dunas? Não. Eu treinava em Bauru, né, lá no Noroeste. Você pisava, a chuteira sumia, velho. Programa alto, entendeu? E o sol tá como? É. 30 na cabeça, então. Mas eu não sei, cara, assim, tem uma teoria aí do 3 zagueiros. Não sei se você costumou jogar com 3 zagueiros. Todo mundo demoniza essa formação, o 3-5-2 ou 3-4-3, que fala que é muito defensivo. Mas eu acho que não é, cara. Você tem que ter laterais que chegam na linha de fundo, igual você falou. Isso aí é por conta da própria, dessa globalização do futebol europeu, que o menino que fica acompanhando só a Champions League, ele tenta assimilar aqueles caras lá fora, ou os clubes não incentivam nessa questão de treino, por exemplo, que existia muito na minha época que eu jogava, nos 90 ali, existia muito esse treino do lateral, você pegava um meia, era obrigatório, fatiava a bola na linha de fundo, o lateral tinha que chegar, levantar a cabeça, e o cruzamento na marca do pênalti para você travante cabecear. E tinha treinadora que era tão exigente que se você errasse o passe, você ia voltar lá até você acertar. Se a bola saísse mascada, volta. Teve colegas que jogavam comigo que às vezes ficavam meia hora não tendo 15, 20 bola até acertar o lateral. Repetição. Só que quando chegava no jogo, ele nem olhava pro lateral, porque o lateral sabia que tinha que estar lá e ele já tinha a noção de onde tinha que botar a bola. Aí você via aquele jogo bonito. Habilidade, aproximação. E hoje você não vê isso. Eu não sei se mudou a metodologia. Eu fico até feliz dele falar isso, que ele faz esse trabalho, porque eu observo, eu assisto muitos jogos da base e não vejo isso, cara. Você sabe um trabalho que eu gosto muito, cara? Dependendo do campo que eu tô. Eu treinei num campo e eles tinham cadeira de escola. Aquelas cadeirinhas de escola mesmo. Sabe o que eu fazia, cara? Eu colocava no meio onde tá a marca do pênalti, o moleque tinha que chegar no fundo, cruzar, rasteiro e passar por dentro da cadeira. Caramba. Ixi, esse moleque ficava doido comigo. Só vai embora quem chutar dentro da cadeira. E quando não, eu pegava os baldes de lixo, cara, isso aí eu fiz muito também. Pegava o balde de lixo, colocava, você tinha que cruzar a bola e cair dentro do balde. Senão não ia embora. Senão não ia embora. Ixi, mas os moleques rachavam o bico. Era xingado também. Não, os moleques rachavam, cara. Os moleques rachavam. Por quê? Primeiro, eu tô treinando pontaria, eu tô treinando habilidade, eu tô treinando cognitivo, eu tô treinando personalidade, porque o moleque vai ficar bravo que ele não vai acertar de jeito nenhum. Entendeu? Então, tipo assim, tem coisas que o pessoal novo acha que é antigo. Mas tem coisa antiga que nunca saiu da moda. Entendeu? Tem coisa que nunca saiu da moda. Por exemplo, treino de cruzamento, treino de finalização. Que nem você pega lá métodos, né? Você vai colocar um 4-3-3, por exemplo. Você vai jogar com os pontos abertos. Contra um time que meteu um 4-5-1, você tá ferrado. Essa é a verdade. Por quê? Você povoa o meio, que é mais ou menos o jeito que eu jogo. Você povoa o meio. Congestionou a última linha. Acabou. Na hora, o que vai acontecer? O cara vai começar a tocar, você toma e pum! Faz o gol. O cara toca, você toma, faz outro. Mas não sei o que. Não, é resultado. Querendo ou não, que nem você falou no início. Tem muito treinador de base que é mandado embora por causa de resultado. Você tem que desenvolver o atleta? Você tem que desenvolver o atleta. Mas hoje em dia você tem que desenvolver o atleta e ter resultado. E ganhar. É eis a questão. Você tem que desenvolver e ganhar. Porque ele vai lembrar disso. Antigamente, Rio Branco de Americana, União São João de Araras, Inter de Limeira. O que acontecia? Aí tinham jogos treinos, campeonatos de aspirantes, né? Então, aqueles moleques eram vistos. Qual era o sonho dos caras? Jogar no São Paulo, jogar no Palmeiras, jogar no Santos. Então, esse moleque migrava pro Santos, migrava pro Corinthians, ficava anos ali, tendo um trabalho de base, subia pro profissional, se tornava ídolo, pra depois pensar pro continente europeu. Hoje não, hoje o moleque tem 15 anos, você pergunta pro cara qual é o seu sonho. Ele, ia jogar no Real Madrid. Antigamente era o clube que torcia, o Palmeiras, São Paulo ou a Seleção Brasileira. Então mudou essa mentalidade. Pra caramba. Mudou muito. Então, assim, aí há esse empobrecimento do nosso futebol. Porque se você pega o Guardiola, por exemplo, né, que é uma referência hoje, o Guardiola sempre jogou de maneira que o Tele Santana jogava no São Paulo. É a mesma maneira. Fundamento, cruzamento, o Cafu. O Cafu se tornou o que foi. O Cafu dá várias entrevistas falando sobre isso. De repetição. Que o Tele Santana tinha vezes que parava o treino, vai acertar. Então hoje você tem tecnologia, você tem campos melhores do que... Você pega hoje os campos... A maioria, os caras falam hoje do Castelão, mas...
O Pelé mesmo, quando jogou, jogava lá no Eurico Mursa, lá no Português Santista, era um buraco pra cada pé. Você vai na Arena Corinthians, cara, tapete. Você vai no Morumbi, tapete. Você vai na Allianz Parque e fala assim, cara... E quando Verdade. Pelo amor de Deus, tapete, cara. o cara erra domínio. Erra domínio. Domínio, basicão, erra domínio. O simples. O simples. O básico às vezes é mais bonito. Eu falo isso para minhas crianças. Ó, faz o básico, já tá bom. Não quero que você faça o gol, só acerta pra mim. E a cada 3 bolas, isso é estatística. A cada 3 bolas que você acertar no gol, uma passa. Não passa. Só acerta o gol. Aí, professor, não quero que você chuta forte, não quero que você... Acerta o gol. Acertou o gol, já tá bom. Na terceira bola que alguém acertar no gol, vai passar, pô. O goleiro não aguenta. Não aguenta ficar pulando toda hora. É muito difícil, cara. Muito difícil. E igual você falou do esquema, você gosta de jogar mais nesse esquema, mais... Não é que eu sou retranqueiro, cara. Eu sou conservador. É igual o Abel Ferreira. Eu sou conservador. É, Eu sou conservador. O meu segundo atacante só sai se eu falar, vai. Se não fica. Mas, tipo assim, eu gosto muito de jogar com... Por exemplo, se eu jogar no 4-3-3, meus 2 atacantes, eles têm que recuar e compor a linha de meio. sim, quando sem a bola. Isso, sem a bola. Eles recompõem a linha do meio, entendeu? Aí, se eles recompõem a linha do meio, aí você vem no balanço. Ele não quer... E não passa. Os pontas dele não querem nem jogar de ponta, porque é cansativo demais. O cara aí volta, porque assim, você pega, vamos supor, ele deu esse exemplo do 4-5-1 aí, foi o esquema com o Botafogo do Paris, cara. Foi porque mesmo. você congestiona as duas linhas, se você não tiver um cara que quebra a linha, um cara que flutua entre as linhas, você não acha o espaço para fazer o gol, cara. E você, como você vai avançar, os zagueiros indiretamente vão avançar para tentar fazer superioridade numérica, essa bola longa nas costas do zagueiro, aí você correr pra trás, cara, pro cara que tá correndo de frente, a probabilidade de você perder pro cara é gigantesca. Verdade. O Chelsea jogou assim contra o Paris. Porque ele recua o Caicedo, ó, pra você ver a inteligência do Maresca. Ele coloca o James, que é um lateral, pra dobrar pelo lado direito com o lateral do Chelsea. Coloca o Caicedo, que é um cara de muita pegada, de contenção. E ele deixa o Enzo Fernandes, que é um cara que é meia, um volante, mas como um meia. Então ele povoa o meio campo. Então você vê que o Vitinha, que é um dos principais jogadores do PSG na Copa do Mundo, ele não consegue render. Porque ele não tem espaço para fazer a rotação da bola. Aí os caras falam, nossa, o Chelsea engoliu o Paris Saint-Germain por conta disso. Porque o Luiz Henrique ele não achou maneira para quebrar aquilo ali. Porque o Chelsea povoou bem as linhas, marcou fisicamente bem, marcou intenso o Paris Saint-Germain. E aí o Paris Saint-Germain não teve... O Luiz Henrique não colocou jogador mais porque ele não tem pontas, né, para poder otimizar a última linha. E o Paris Saint-Germain perdeu o jogo. Então, é isso aí, gente. Eu sei que futebol é isso aí, né? O que você achou aí do esquema dele? Bom. Porque, então vamos mandar embora o Crespo e contratar ele. Chegou agora o Crespo. Mas já tá tomando pancada. Não, mas pera aí, pô, dá um... Eu gostaria de ver mesmo no São Paulo, falo assim, Já esse é pensou? meu amigo. Deixa eu te perguntar, assim, o que você tá achando agora dessa volta aí do Campeonato Brasileiro? Qual, assim, treinador que você gosta no Brasil, assim, que você fala, esse cara aqui, ele, pra mim, é o jeito ideal de jogar. Se eu fosse treinador do time... Depende muito do time que você tá jogando contra. Eu costumo me adaptar com o time que... O meu time adversário. Ah, você espelha o seu jogo em relação ao seu adversário. Por causa que você tem que ver as falhas dele. Não adianta você querer... não, vou jogar só desse jeito. Aí quando você chega lá e não dá certo. Qual que é o seu plano B? O meu plano B é o meu plano A. E meu plano A é meu plano C. Entendeu? Então você tem que usar a cabeça. Por isso que a mentalidade... Hoje eu entendo ele, né? Assim, ele falando... Aí eu entendi. Aí quando o Abel Ferreira fazia isso contra o São Paulo, eu ficava puto. Por quê? Porque o Abel Ferreira esperava o São Paulo. O São Paulo esperava o Palmeiras resolvido 0x0. Aí me irritava. Aí me irritava o jogo de xadrez. Porque ele sabe disso, vamos supor, ele é treinador, ele sabe. Se um jogo pra gente, 5x4, pra mim, pra você é maneiro. Pô, 5x4 jogão, mas pra ele que trabalha com futebol, 5x4 não. Você tá louco? Você vai tomar Tá 4 louco gols? tomar 4 gols? Pra gente é maravilha. Você tá lá na TV e vê o 5x4, pra gente tá lindo. Agora, ver o treinador igual ele da semana, que tem diretor, tem não sei o quê. A cobrança, mas por que tá tomando tanto gol assim? Real. Aonde tá o erro? Aonde tá o erro? Tá passando nas entrelinhas, tá passando por cima, tá passando aonde? Você tá subindo as linhas, você tá recuando, você tá trazendo o adversário pra cima de você, seus laterais não tá saindo, por onde saem os gols? Aí vem um analista de desempenho e fala, seus gols saiu assim, assim, assim. Aí eu ia te perguntar isso, né? Porque na Europa você tá bem já adaptado a todas as equipes. A questão da análise de desempenho. Tem alguns clubes alguns treinadores, que não acho que nenhum clube, que acho que a maioria dos clubes hoje já tem, né? Alguns já tem, como o Palmeiras, já tem uma estrutura melhor, o São Paulo. Tem uns clubes que é um cara para fazer tudo, analisar o desempenho, o mercado de base de tudo, é bem corrido. O Atlético Goianiense é assim.
E aí, como é que é esse relacionamento entre o treinador e o analista? Porque o analista, querendo ou não, ele tá ali avaliando os treinos, ele assiste os treinos. Os treinadores, no caso, utilizam ele como parceiro, né, pra poder, ou existe um certo ego ali, pô, mas o cara... Não, eu acredito assim, sabe? Eu não tive muita oportunidade com analista ainda nas equipes que eu trabalhei. Mas eu conheço bastante analista. E hoje que eu vejo é uma parceria mesmo, os analistas com os treinadores, né? Porque você não consegue fazer nada sozinho, entendeu? É isso que as pessoas têm que entender. Mesmo você sendo um treinador, mesmo você estando ali na frente, você precisa das outras pessoas. É um conjunto, uma comissão, um conjunto. Não é só um. Por isso que a gente precisa do analista também. E é muito importante o analista. Os analistas do Abel tá do lado dele. No banco, você vê lá o cara com o tablet assim no banco e o Abel sentado olhando. E tem um lá em cima. E tem um lá em cima. Não, tem um. Tem um lá em cima que fica de olho. Não, mas é um. Você Não, tá falando um? não, Deve ter uns 10 lá em cima. um cuida da parte de Não, um cuida- defesa, não. outro da parte de Ó, ataque. É um negócio bem... Geralmente, clube grande, pelo que eu vejo, tem um cuida do ataque, um cuida da defesa, um cuida do meio campo, um cuida do goleiro. São câmeras exclusivas, cara, pros caras. Entendeu? E já vem todas as análises dos dados. E outra coisa também, tá? Eu fiz um trampinho de analista no Ferroviário e em alguns outros lugares. E outra, 2 minutos, 1 minuto antes do jogo acabar, você já desce correndo, já liga as coisas e o técnico já vem em você. Antes do técnico falar com o time, ele já vem em você. E aí? Não, é assim, 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 assim. Aconteceu isso. Aqui o lado dos caras tá mais fraco, aqui você vai fazer aquilo, aqui... Ah, então tá bom, obrigado. Aí o técnico vai falar com o time. Caramba. O analista já desce e fala com o técnico na hora. O analista trabalha muito, cara. O analista, pra você ter noção, vamos supor, eu sou analista do Palmeiras. E nós vamos enfrentar o São Paulo. Eu tenho que assistir 3 jogos inteiros do São Paulo. Aí eu tenho que avaliar tudo. Avaliar que maneira tática ele joga, se joga em pressão alta, pressão baixa, bloco alto, como ataca, qual substituição o Crespo faz, por exemplo, quando o São Paulo tá perdendo, que atleta ele coloca, o que ele costuma fazer. Pra você tem que ter antídotos, entendeu? Por isso que às vezes um treinador vai fazer uma substituição, colocou o Ferreirinha, logo o treinador adversário já responde a substituição, porque já tá tudo estudado, cara. Pô, teve um analista teve um clube que quis me contratar uma vez, que eu achei muito interessante, cara. O cara ficou comigo quase 1 hora no telefone. E ele sabia quantas águas eu tomava no jogo. Nem eu sabia. Tipo assim, eu tô nervoso, eu tô ali, vou pegando a garrafinha de água e vou tomando. Ele falou, mano, você toma 6 águas por jogo, você faz isso, você faz aquilo. E coisas assim que, detalhes assim que eu não tinha contado pra ninguém, mano. Pra ninguém. Daí ele falou assim, ó, você usa tal roupa, tal jeito, quando você tá nervoso você faz isso, você faz aquilo. Daí eu falei, pô, nele não, a gente tá te analisando já faz um tempão já pra te fazer esse convite. Entendeu? E outra, você fez uma substituição, eu joguei um jogo, eu tava no Barcelona da Capela, fiz um jogo contra o Suzano, e eu deixei um menino no banco, o Clebinho, hoje ele tá no Nacional, eu deixei ele no banco, porque eu sabia que o Suzano ia vir pra cima. E o Clebinho, ele segurava muito a bola, só que ele era muito rápido. É muito rápido, tanto que ele tá no Nacional no Sub-20. E aí eu fui e coloquei o Clebinho, cara. O Clebinho foi lá e fez o gol. Só que, tipo assim, aquilo só tava na minha cabeça. Quando o cara me ligou pra ver se eu queria ir pro clube, ele sabia até o que eu tinha feito. Entendeu? E analista de desempenho, cara, os caras entendem pra caramba mesmo. Os caras entendem muito mesmo. Eu fiz o curso lá, por exemplo, né, na Futebol Interativo. E a visão de hoje, do quando assisto uma partida, é totalmente diferente do que eu vi antes. Eu não consigo mais assistir uma partida sem ver a tática, estratégia, sem... Chega a ser chato. Chega a ter chato. Faltou 10 minutos só. Tá quase acabando já nosso programa. É rapidinho, né, cara? Coisa boa dura pouco. Mas vai ter o segundo e o terceiro. Se Deus quiser. Passa muito rápido, né, cara? E pra você, assim, quais são os seus planos agora, sonhos que você tem daqui pra frente? Então, agora a gente tá indo no Caieiras, né? Tá indo na Soccer Blue, na verdade, na Soccer Blue, com Caieiras, com Salto, com umas outras equipes também. Tô lá no Portela, lá em Itapevi. Isso aqui é meu, viu? Portela Várzea? É, Várzea. Portela, bicampeão da Brahma. É, Portela. Portelão, Conheço pô. Portela. Portelão. Portela é o mais famosão lá. Não fale de você, senão eu te trazendo pra você. Eu errei, fui moleque. Se ele tivesse falado, tinha trago um pra você. Ah, não, Portela eu conheço, pô. Várzea eu já joguei. Faz assim, isso aqui vai ser dele. Você Tá me traz. bom. Ô, esse Eu te Portela trago. é top demais, aqui cara. é Esse seu? eu adorei o Bicampeão presente. Bicampeão da Brahma. A Braminha. Ô, a Brahma não é brincadeira não, cara. Invicto, Você tá viu? falando- Invicto aí, ó. Invicto. Você tá pensando que é brincadeira? O negócio é... Então, nossos planos aí é continuar aí fazendo um trabalho legal, né? Tanto no Portela quanto no grupo Soccer Blue, né?
e esperar uma oportunidade de ir pro profissional. Ah, mas vem sim, cara. Acho que pelo resumo, assim, né, do que a gente conversou aqui, a gente já sabia, né, antes de entrevistar você, que você é um cara preparado, já tinha uma experiência vasta, né? Então, quando você trabalha muito tempo com a base, tem esse projeto, vai ser rápido esse processo para você chegar no profissional. Deus Acho que essas quiser. experiências que você teve com o decorrer da sua carreira, suas escolhas, tenho certeza que o Deus quiser. profissional tá aberto aí. Rômulo, faça os agradecimentos. Deixe seu Instagram aqui, pessoal. Fica à vontade para agradecer. Tá. Suas honras. Queria agradecer vocês pela oportunidade novamente. Pode xingar ele que chegou atrasado, pode xingar o Não dele. pode chegar, mas eu trouxe o. aí, tá. Nós vamos. Ele trouxe. Fique em off aí, viu, rapaziada? Ninguém vai saber, Ele não. trouxe. Depois nós deixamos. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade. Queria agradecer de estar aqui com vocês. Que é isso, cara. Você, Erickson. Volto sempre. Porra, meu, obrigado novamente, né? Você sabe que o Erickson foi o primeiro cara a me pedir um autógrafo. Ah, o Edson, cara, eu tô aqui com ele, mas eu sempre falo, né, que ele merece, assim, porque é um cara que corre atrás, assim, em relação ao futebol. A gente sabe a dificuldade que é. E, assim, né, essa troca, né? Tanto dele ter pedido o TOEFL, de você também ter disponibilizado o tempo, não só de vir aqui, mas também de ter... Vem de metrô, sabe, trenzão. de ter esse carinho, assim, porque eu acho que essa troca é muito importante, cara. Igual você falou, uma mensagem que a gente tem que deixar até como corte, em relação que ninguém faz nada sozinho, né, cara? Ninguém Todos faz nada nós temos sozinho. que estar junto, né? Então, isso é interessante saber que você tá com a gente aí, né, na nossa força. Queria agradecer cada clube que eu passei, né? Não vou enumerar aqui que foram alguns, mas agradecer as torcidas, tanto as que gostam de mim, as que me xingam, né? Agradecer eles, porque ninguém faz nada sozinho, né? Minhas comissões técnicas, tanto lá na Soccer Blue quanto no Portela. E falar que, tipo, a gente tá aí porque pro desenvolvimento do futebol, para trabalhar também esse lado social. E hoje o futebol para mim é uma coisa assim que eu durmo, eu acordo, eu como, tudo pelo futebol, né? Agradecer mamãe que tá em casa, mamãe te amo, sempre quando eu tenho oportunidade, minha mãe, eu falo que a minha mãe é muito guerreira, minha dona Maria, né? Agradecer ela, porque sem ela eu não ia conseguir nada. Eu falo que se eu chegar em casa e minha mãe estiver em casa, eu tô bem. Ela tá lá, tal, não sei o que eu vou chegar em casa, vai ter jantinha lá, tal. Agradecer a minha esposa, que hoje eu fiz ela ir de Uber embora, e ela deve tá brava. E falar que eu te amo, Carol. E agradecer também todos meus dois filhos, né? Tanto a Laura quanto o Guilherme. Guilherme também jogador de futebol, né? Tá começando aí a carreira dele, tá começando a caminhar. Camisa, que número é na camisa? Oi? O número da camisa dele. Ah, ele geralmente ele usa 17, 18. Que posição ele mas joga? ele é meia esquerda. Esquerda. Mas usa meu nome, Seninha. Seninha. Seninha, o Guilherme usa meu nome. E agradecer, cara, todo mundo, mano, que fez isso aqui acontecer. Né? Que é muito importante isso aqui, esse meio de comunicação, né? Esse meio de comunicação que dá abertura pra gente ser mais conhecido, né? E queria pedir agora licença pra vocês e pedir pra você que possa patrocinar o programa, ajude os meninos. É muito importante isso. Ajude eles terem mais tempo, ajude eles fazerem mais vezes na semana. Isso é com amor, cara. Ajuda porque assim, eles estão tirando dinheiro do bolso deles pra fazer isso. E eu falo pra você agora que tá nos assistindo no Brasil e no mundo inteiro, se você tiver a oportunidade de ajudar os meninos, ajude os meninos. Né? É importante isso, é importante esses canais de comunicação que a gente possa levar informações pra vocês. Que graças a Deus, eu conheço o Erickson há bastante tempo, conheci o menino agora. E eles fazem um trabalho legal, um projeto legal, um projeto que tem muito para crescer, mas vai crescer muito mais rápido se você em casa, que está nos assistindo, ajudar nesse momento, né? Ou dou alguma coisa, sei lá. Sim, mas, tipo assim, principalmente para pagar o estúdio, que é muito importante isso, né? Desculpa, gente, eu tinha que falar isso. Não, imagina, acho que Em agradecimento a vocês por ter abrido as portas aqui do BolaCast, mais cast aí pra gente estar conversando. Obrigado. Quero também agradecer aqui também o estúdio, né? Estúdio Pode Vir, do meu amigo Anderson. Se você estiver procurando um estúdio, vem aqui, pode vir. Pode vir, bem localizado aqui na Vergueira, é só falar com o Anderson. Monstro sagrado, hein? Vou te aqui no rodapé aqui também. Instagram Vamos deixar o estúdio do Anderson aí, por favor, né, cara? Segue lá também no Futebol com o Wesley lá. Análises táticas, agora eu tô me segurando, porque depois quando é do Palmeiras eu falo de qualquer clube, porque depois quando é o Palmeiras envolve a paixão, aí é difícil. Mas a pergunta polêmica, volta a câmera em mim, pergunta polêmica, a gente não vai sair daqui sem fazer a brincadeira, né? Primeiro, me segue no Instagram, Rômulo Senna Treinador, tá? Palmeiras tem Mundial? Não tem. E é isso.
Arroba bola mais TV também no Instagram, estamos aí. Valeu, rapaziada. Deixa o like, palmeirense, compartilha, Anderson, viu? Ô, Anderson, o Palmeiras tem Mundial, Anderson? Deixa o like, compartilha, viu? Tem mais um minuto? Tem. Então tá bom, vamos lá. Em 1951, a Portuguesa ganhou um troféu chamado San Isidro do Atlético de Madrid, 4-3 em Madrid. Em Madrid. E por que a Copa Rio vale mais? Ah, mas tem um contexto. Não, por que a Copa Rio? Não, a Portuguesa ganhou em Madrid. Não, sim, mas a Copa Rio simulou esse Mundial aí, ó. Não, a Copa Rio Porque jogou... é do Palmeiras, mas se você ver, jogou Juventus, jogou... Porque assim, agora eu vou explicar rapidinho, antes que eu termine. Calma aí, rapaz. Pera aí, agora... Vem cá, ô Anderson, sai daí aqui, ó. Vem pra cá, Não, agora eu vou explicar. Por exemplo, ó, a Copa Rio, porque o pessoal fala assim, é igual os brasileiros do Palmeiras, que a galera fala que é fax. Agora tem que entender o contexto da época e saber. Por exemplo, antigamente, por exemplo, o Gomes Pedrosa lá, você pegava os campeões do estado. Vamos supor, do Palmeiras, era campeão paulista. Então ele tinha ganhado de todos os times daqui. Então juntava todas as equipes que eram campeões dos seus estados e fazia o campeonato. Era uma forma de disputa. É igual a Copa do Mundial de 51. Viu várias equipes, Juventus, outros, equipes tradicionais da época. E eu tenho um contexto histórico que o Brasil perde em 50. 50 o Brasil perde a Copa do Mundo aqui pro Uruguai. Foi uma tristeza, o Brasil perdeu. E 51, os jornais da época, o Mundial de 51 foi como se fosse lavar a alma do povo brasileiro. E o Brasil ganha, Então e o Palmeiras ganha num contexto de disputa mesmo. Só que aí, pelo fato de ser 51... Vamos lá. Então o América e o Bangu também são campeões mundiais. São campeões. Para com isso. Não, mas se você pensar, por exemplo, vamos por exemplo. O São Paulo então tem mais um, o Corinthians tem, eu vou dar um exemplo. tem mais dois. Eu vou dar um exemplo. Ó, o Bragantino hoje é de Bull Bragantino. Né? Nós estamos na atualidade. Vamos supor que o Bragantino ganha um brasileiro aqui nesse ano. O Bragantino Não, o Bragantino, vamos supor que o Red Bull Bragantino, o Red Bull ganha hoje um brasileiro. Se a gente tiver vivo até 2060. E o Red Bull, que o Bangu, na época de 51, o Bangu, até 1987, o Bangu era um timaço. Agora, não é porque o Bangu hoje não é nada, que o Bangu não vale. A história tá aí, eu posso fazer o quê? Não, mas o único reconhecido é o Palmeiras. Não, o Palmeiras e o Fluminense, depois que é reconhecido. Não, né? No Fluminense. Não, o Fluminense não reconheceu, não. Pô. Entendeu? Bom, pessoal. Vamos embora, deixar pra outro dia. Os comentários. O que você acha disso aí? Deixa aí. Se o Palmeiras tem ou não tem Mundial, tá bom? Deixa aí. Muito obrigado e até uma próxima. Valeu. Alô, pessoal. Não sei se vai ser.